Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cine Cotidiano. E o tema dessa semana vai ser cinema brasileiro. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, eu queria falar muito sobre esse tema, pois eu não sei quando esse vídeo vai estar no ar no nosso canal. Mas hoje, dia que eu estou gravando, dia 19, é o dia do cinema brasileiro aqui no Brasil, que é comemorado. Então eu pensei numa ideia. Que jeito melhor de agradecer ao cinema brasileiro do que fazendo um vídeo para ele, falando algumas curiosidades, contando um pouco da história de como esse cinema maravilhoso surgiu aqui e mais algumas outras coisas a respeito do tema. Bom, antes de começar também o vídeo, eu queria falar um pouco porque eu decidi fazer esse tema. Eu acabei de voltar, se vocês perceberam, eu demorei um pouco para pôr vídeos no canal. Eu tive uns problemas técnicos e pessoais aqui que eu tive que resolver e acabaram atrasando os vídeos. E eu decidi voltar com esse vídeo porque eu estava olhando na internet, estava pesquisando e eu vi isso que era o dia do cinema brasileiro, dia 19. E eu pensei que era uma coisa interessante, pois eu não gosto de falar isso, mas eu já fui um tipo de cara que fala, cinema brasileiro não presta. O bom é o inglês, o cinema americano, o bom é o cinema francês. E, cara, eu vou falar a verdade pra vocês. Como uma pessoa que odiou, que antes de estudar um pouco de cinema, saber mais sobre o assunto, eu vou falar pra vocês. Essa é a pior cagada que alguém pode falar. Porque você não pode falar isso sem conhecer o cinema, de verdade, esse tipo de cinema. Pois, provavelmente, se você acha que cinema brasileiro é aquele cinema que você entra no Cinemark e vê aqueles filmes do Hassum, ou aqueles filmes de comédia que você provavelmente vai achar meio sem graça, você está errado. Tem muito filme bom em cinemas mais cults espalhados pelo Brasil. Filmes que nem chegam ao cinema porque não são patrocinados por alguma grande empresa. Ou filmes que já se passaram e, cara, são incríveis. Então, eu separei esse vídeo para falar um pouco sobre esses filmes. Diferente dos Estados Unidos e na Europa, que o cinema se desenvolveu há muito tempo, e a Europa foi a fundadora do cinema até, o Brasil demorou mais, porque ele não era um país tecnologicamente avançado. Então, só no começo do século XX, em 1930, que grandes empresas decidiram investir na sétima arte, que é o cinema. E a principal categoria do cinema antigo brasileiro que teve eram as conhecidas chanchadas, que eram filmes mais, eu não sei como dizer, mais puxados para um romance, mas ao mesmo tempo era uma comédia paspalhão. Era mais ou menos isso. Eu não assisti, eu sou um fã de cinema, mas eu nunca assisti chanchado. Assisti uma na minha vida só porque eu tive que fazer uma prova sobre isso, eu acho. E nunca mais assisti uma chanchada na minha vida, eu acho. Mas pelo que eu entendi assistindo aquele tipo de filme, é mais ou menos isso. É mais um negócio de tentação, de encantar uma mulher durante o filme, tem um pouco de comédia. E aquele negócio do jeitinho brasileiro que falam sempre. Eu consegui identificar isso nas chanchadas. Mas não pode falar que foi em vão ou é uma coisa ruim, pois as chanchadas foram o principal motivo para o cinema ainda existir. Eles foram a principal economia do cinema naquela época, antes do suposto cinema novo que eu vou falar mais pra frente. Querendo ou não, você pode falar que as chanchadas são ruins, que são um gênero sem conteúdo, sem um monte de coisa, mas eles foram um marco importante para a história do cinema brasileiro. Em 1960, após o fim, eu acredito que é o fim do período militar, da ditadura militar, aconteceu uma coisa interessante, o suposto cinema novo no Brasil. O que aconteceu? Durante os regimes militares aqui no Brasil, o cinema e outras formas de comunicação que não eram, ou eram proibidas, ou passavam por censura. Então era muito difícil de você produzir um conteúdo de algo que você queria fazer, pois ele ia ser censurado. Você queria falar mal de um imposto, alguma coisa que tinha a ver com o país, desculpe meu amigo, você ia ser censurado e seu filme não ia ser aquilo que você queria. O seu filme poderia ser cortado mais da metade da produção. Era meio difícil. Porém, quando acabou esse período, aconteceu o cinema novo, em 1960 que eu falei. Esse cinema estava com uma ambição e um propósito em especial. Usar a câmera, usar todas as artes cinematográficas, numa produção de um filme, para poder dizer os problemas sociais, econômicos, políticos, problemas de classes, todos os problemas da sociedade que tinham aqui no Brasil. Esse cinema foi feito para mostrar para as pessoas através da forma de um filme. Eu acho isso muito interessante. Filmes como esse hoje em dia que você pode ver, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente deles, é o Tropa de Elite, Cidade de Deus. Esses dois filmes, se você for pensar, eles seguem a raiz do cinema novo. É que o cinema novo teve a origem em 60, esses filmes já são recentes. Mas eles têm esse mesmo propósito.
denunciar problemas de uma da sociedade. Vários filmes de vários diretores famosos que vocês conhecem, que você conhece por nome, eles trabalham na televisão, provavelmente, você já escutou esses nomes em algum lugar, tinham esse propósito, essa ideia de relatar problemas da sociedade e produzir filmes sobre isso. O lema deles era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que era para isso, você vai relatar aquilo que está acontecendo. E isso foi muito bem popular na época, rendeu muitos filmes bons que conhecemos hoje. E eu vou dar essa ideia do cinema, desse cinema novo, ela foi transferida para o documentário hoje em dia. O cinema documentário, que é um outro estilo, gênero, usou muitas raízes do cinema novo para fazer as suas produções. Que são os documentários que conhecemos hoje, tipo Notícias de uma Guerra Particular, que já faz um tempo, ele é meio velhinho, mas é um ótimo documentário que retrata as guerras entre a PM e as favelas, o Comando Vermelho, faz um tempo atrás, umas décadas atrás. Mas, pois bem, o que aconteceu com esse cinema? Porque eu não vejo esses filmes no Cinemark que você está falando, Gustavo. O que aconteceu com esse cinema que você está tão elogiando, essas coisas? Bom, é simples o que aconteceu com esse cinema. Durante as décadas 1970 e 1980, o cinema brasileiro teve uma crise, uma queda monetária imensa, que ele não estava conseguindo se manter. Então, os donos de cinemas e produtoras, o que resolveram fazer? Vamos fazer algo que venda fácil. Então, é isso que aconteceu hoje. Se você for no cinema, ou você vai encontrar 90% de filmes americanos que fazem sucesso. Desculpa, fãs, exemplo de Velozes e Furiosos, mas é esse tipo de coisa que eu tô falando. É algo que vende fácil. Por outro lado, você vê filmes de uma certa empresa que produz comédias e comédias com atores que acham engraçado da televisão e que você vê lá é um comédia pastelão que não tem nada. Você vai assistir e vai falar, tá, legal. E aí? É sério, que eu conheço, acho só umas 2 comédias da minha vida que eu vi de cinema brasileiro que eu gostei. Que eu acho que foi uma chamada Um Mato Sem Cachorro, que eu achei a comédia interessante. Tinha pé e cabeça, não sabia exagerar, não era aquele pastelão total. E foi o primeiro Até que a Sorte Nos Separe, eu achei interessante. Mas aí tem que ferrar com tudo e fazer 500 outros mil filmes, né? Mas então, é isso que acontece hoje no Brasil. Na década de 70 a 80 para agora, você vê poucos filmes. E os filmes que têm uma ideia mais política, oculta, ou alguma coisa que não venda fácil, as pessoas não, o público em geral não queira ver, acabou sendo jogado direto para os DVDs, que você vai procurar em filmes da internet, ou você vai ver em cinemas cults que tem em todo lugar. Tem os centros culturais no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem em Minas Gerais também. Aí você vai ver naqueles pequenos cinemas lá que põem essas produções de filmes. É uma coisa triste. Eu queria muito que esses filmes continuassem hoje em dia, vários filmes, que nem eu acho que os filmes mais politicamente que colocaram na cabeça das pessoas foi o Tropa de Elite, que fez um sucesso imenso, e o Cidade de Deus. Mas existem vários filmes com essa vertente de pensamento, que eu vou falar até alguns deles que estão lançando ou vão lançar nos cinemas esse ano, que ninguém nunca ouviu falar ou não se interessa de ver, assim. É meio triste isso, mas é uma realidade que eu acho que a gente não pode mudar enquanto não mudarem as cabeças das pessoas o que elas querem ver, né? E agora eu vou falar sobre 10 filmes que estão sendo lançados agora em 2017. Quer dizer, tipo, alguns deles já passaram nos cinemas e você vai ter que procurar se você quiser ver, vai ter que procurar pela internet. Outros que vão lançar ainda. E que, aquelas pessoas que se perguntam, cadê o cinema nacional, Gustavo? O cinema nacional está aqui, ele sempre existiu e ele está aí indo firme e forte. Sobrevivendo como pode, mas está, né? O primeiro filme que eu ia falar, que tipo, ele já lançou, eu assisti ele, é O Rastro. Ele é o primeiro filme que eu acho que eu vi de terror brasileiro na minha vida. Ele é um filme que revolucionou, pois o cinema brasileiro está 100% ou focado em comédia ou focado no cinema documentário, que é aquele cinema crítico. O Rastro, ele mudou um pouco. Esse filme, dirigido por um diretor atual, quis demonstrar o terror psicológico, bem estilo Iluminado, onde a pessoa tem um personagem principal que está num hospital abandonado e começa a ter ilusões. É tudo imaginação da cabeça dele, que leva ele à loucura. É um filme interessante, eu vi pela internet, eu acabei perdendo ele no cinema, eu vi pela internet, eu gostei bastante dele. O outro filme interessante é Animal Político, que é feito pelo diretor Tião. Ele é um filme... Eu juro que eu ri quando eu vi um pouco, vi notícias sobre esse filme, eu não assisti ainda, eu acho que ele não tem cartaz, mas eu vi o trailer, eu ri.
O filme é sobre uma vaca. Sim, uma vaca, o animal de 4 patas, a teta, aquele que anda, faz mu. É esse mesmo. É uma vaca que vive como a gente. Ela vai pra academia, vê televisão, usa o computador, quer ser popular. É aquela coisa que o ser humano sempre faz. Só que no lugar de um ser humano, bota uma vaca de verdade fazendo isso. Eu achei hilário, mas é interessante a crítica. A vaca começa a ver que a sua vida não tem sentido. E aí ela vai buscar o sentido da sua vida fazendo coisas diferentes. Ele é um filme crítica à forma que nós estamos vivendo hoje em dia, isso acho que pelo que eu percebi. Eu achei muito interessante esse filme, sério, porque pode até ser engraçado se você ver o trailer. Vou tentar deixar o trailer na descrição, olha depois, mas sério, você começa rindo porque é uma vaca fazendo um monte de coisa, mas depois você fala, putz, é verdade. E a vaca deve ter um segundo um significado aí, né? Voltando para filmes que inusitados, assim como o filme de terror que eu falei, agora temos um western também. Sim, para aquelas pessoas que falam e sempre sonharam, mas brasileiro nunca fez filme de fantasia, nunca fez filme de terror, nunca fez filme de tudo, esse ano tá tendo diferenças. Se você acompanhar, o problema é isso que eu falei um pouco mais atrás. Você não vai ver isso no cinema, provavelmente. Você vai ver isso ou num cinema cult ou numa internet. Então, faça o favor de procurar para assistir se você tiver curiosidade. O filme em questão é Comeback. O matador nunca se aposenta. Ele usa o padrão western básico americano, só que localizado no Brasil atual, se eu não tenho certeza. Eu não vi o trailer desse, eu só vi notícias. Só que ele usa todos os elementos de um western, só que na atualidade. Eu achei uma mesclagem interessante, eu estou bem ansioso para ver esse filme, na verdade. E eu só vou falar mais um, mas se você procurar, eu vou deixar um link de uma notícia que eu pesquisei esses filmes. E tem vários outros, tem 10 filmes, eu só vou falar um para não deixar o vídeo longo. É um filme do Selton Mello. Se você não conhece o Selton Mello, procura coisa sobre ele, ele é um bom diretor. Eu gosto dele, brasileiro. Eu aprecio o trabalho dele no cinema. O filme se chama O Filme da Minha Vida. Ele é inspirado num livro chamado Um Pai de Cinema e tem uma pegada mais de romântica. E tá todo mundo botando fé nesse filme. Todo mundo que eu perguntei que gosta de cinema falou, esse filme vai ser bom, esse filme vai diferenciar o cinema brasileiro. Isso aí vai fazer você esquecer do que Até que a Sorte Nos Separe 3. E eu tô botando fé nesse filme, porque eu gosto do Selton Mello, eu li a sinopse da história, eu vou deixar os trailers aqui. Eu não tenho como opinar muito, porque eu não fui conhecer muito sobre esse filme, eu só conhecia o Selton Mello. E me falaram, olha, vai ter um filme do Selton Mello. Então, eu vou botar fé que ele é bom. Pelo que eu entendi, a história é mais puxada para um romance, um drama, do que ação, essas coisas, como eu acho os filmes do diretor são. E eu tô botando fé que vai ser uma coisa interessante de se ver. Uma coisa interessante que eu queria falar é sobre filmes que marcaram, acho, a história do Brasil. O cinema brasileiro teve várias épocas e vários filmes interessantes, até os atuais, que eu acho que merecem ser citados, pelo menos aqui nesse vídeo, rapidamente, pois... E claro, isso é uma amostra grátis de tudo que o cinema brasileiro proporciona. Se você quiser conhecer mais, entre em contato comigo, pergunta para alguém que sabe sobre cinema ou procure na internet, sempre tem o conhecimento pela internet, que você vai encontrar coisas maravilhosas, filmes maravilhosos, e esses são alguns da minha coleção pessoal, na minha memória e dos meus DVDs, que eu gosto de guardar, assim, que eu tenho um carinho, um afeto por esses filmes. Um é mais antigo, que é o Ato da Compadecida. Esse filme relata, ele tem ligação com a religião, mas eu achei ele uma comédia interessante. Ele é uma comédia controlada, tem pitadas de um pouco de tudo. Assim, pra época podia ser um pastelão, mas hoje eu acho que ele envelheceu muito bem. É um filme que eu adoro. Eu assistia desde pequeno esse filme e até hoje eu adoro, tipo, tudo. Desde efeitos técnicos que eu prestei atenção nesse filme até a história dele. Outro filme interessante mais atual é Cidade de Deus. E esse filme eu vou falar uma curiosidade pra você. Sabe o prêmio de Cannes? Esse filme era pra ter competido no prêmio de Cannes. Por um problema técnico daquele ano, o filme de Cidade de Deus não foi pro o Festival de Cannes e acabou nem participando, né? Mas o próprio diretor lá, a principal pessoa que cuida de Cannes, falou que se Cidade de Deus tivesse vindo, ele teria ganhado. Porque o filme, ele é uma crítica social pesada, mas excelente, muito boa, que faz você gostar e ficar sentado no sofá ou na poltrona do começo até o fim, pensando e refletindo sobre tudo. Outro filme que segue essa linha que eu gosto muito é o Tropa de Elite. O primeiro, o segundo eu já não gosto tanto, mas não desmereço o filme. Mas é que eu não sei, o primeiro me deu um choque maior, porque é uma realidade que a gente não está acostumado.
Ele mostra muito mais o lado... a favela, uma coisa que, tipo, se você não tá acostumado com isso, ele te choca. E a guerra entre a polícia, a PM, a guerra favela, é muito mais chocante. O segundo, ele trata muito mais da política. Então, tipo assim, se hoje em dia, ou na época que eu assisti, eu já sabia um pouco de política. Então eu fiquei pensando, tá, legal, é um problema, é uma coisa muito séria, é grave. Mas eu acho que o primeiro, eu tenho mais afeto pelo primeiro porque ele me impactou. Sabe aquela coisa, tipo... te deu um coice vendo, foi isso que aconteceu vendo esse filme. E eu tenho eu gosto muito do diretor, do elenco. Eu não posso concordar com algumas ideias dele ou outras, mas você não pode desmerecer um filme por desconcordar de suas ideias políticas e sociais, né? Ele é um bom filme. Um filme de comédia que eu gosto muito é O Mato Sem Cachorro, que eu já falei. Porque eu falei, ele é um filme recente de comédia, se você... Ele é recente, né? Mas ele é dessa década, ele é perto dessa época. Se você colocar na internet e procurar esse filme, você vai prestar atenção. Ele tem uma pitada de comédia boa, porque ele mistura um pouco de tudo e ele não é a comédia pastelona que faz aquelas piadas sem graça que você vai saber o que vai fazer em seguida. O problema da comédia hoje em dia no cinema é isso, normalmente. E eu não tô culpando só a brasileira, tem americana que faz isso. Fica ligado que eu não tô culpando só a brasileira, porque tem americano que faz isso muito. Que você sabe o que a pessoa vai fazer, de tão retardado, estúpido que é, você sabe o que a pessoa vai fazer. O Mato Sem Cachorro diferencia um pouco disso. Ele muda essa ideia. Eu acho interessante, ele consegue controlar o humor. Uma coisa que eu acho importante numa comédia é isso, você tem que saber controlar o seu humor. Vou falar de outros dois últimos. Um é um clássico do cinema brasileiro, que já ganhou prêmios para todo canto, que é o Deus, Diabo na Terra do Sol. Que eu acho que eu não vou falar muito sobre ele. Eu não sei que tipo ele se encaixa assim de gênero, eu não sei. Só sei que eu acho assim a ideia desse filme ótima, o enredo desse filme ótimo, a sinopse muito boa. Sinopse é pra crítica, desculpa. Achei muito bem a história, o roteiro, o enredo que a história leva e a questão de técnica é perfeita. O diretor que fez esse filme eu achei muito bem feito esse filme. E um que eu assisti até na época da faculdade, da escola, foi a Marvada Carne. É bem isso o filme, o nome do filme. Eu não sei o diretor, eu só assisti esse filme uma vez e eu tô procurando até hoje o nome do diretor e o lugar para poder guardar ele aqui na minha coleção. Mas o filme trata de uma pessoa do campo que o sonho dele é experimentar uma carne de boi. Ele nunca experimentou. E ele é um filme que retratava a realidade brasileira na migração rural, das pessoas que mudam da cidade pro campo. Quer dizer, desculpa, do campo para a cidade. E ele mostra bem esse tipo, porque é bem isso a jornada do personagem. Ele vai indo até conseguir comer um pedaço de carne, ele se muda para a cidade e muda totalmente aquele tipo de fazendeiro dele no final. E eu achei interessante, pois é uma coisa que eu estava estudando, ele é um tema mais realista e eu gostei bastante. E para terminar agora, eu acho que é uma coisa, eu acho que quem gosta de cinema sabe, mas eu gosto de retratar, eu gosto de voltar a lembrar, eu gosto de falar como ver isso, que é, se você conhece Oscar, Cannes, isso pra quem conhece de cinema é fácil que eu tô falando, mas que eu vou falar agora. Mas pra quem tem curiosidade ou não conhece, existe uma premiação brasileira muito boa e que eu assisti uma vez só na minha vida, assisti ano passado, e eu adorei. Porque tem muitos filmes interessantes, que é o que eu disse, você não viu metade, ou nunca não vai ver metade pra ver a premiação, porque você só vai ver depois. Porque eles não passaram no cinema, provavelmente, pra você. O Kikito, o prêmio, a estátua é o Kikito, desculpa, é o Festival de Gramado de Cinema. Ele é um festival nacional que concorre a curta-metragens, longa-metragens e filmes, todo gênero de filme que tem. É que nem um Oscar, só que brasileiro. E eu acho muito bom. Se você quer conhecer um pouco sobre o cinema brasileiro, não precisa ir até Gramado, lógico, mas procura na internet, pelo menos o resultado, ou procura um pouco da exibição, notícias sobre o Kikito, desculpa, eu troco o nome do prêmio, eu adoro o prêmio, eu acho interessante. Ele tem até uma estátua parecida com o Oscar, só que em vez de ser um homem com os braços cruzados, é uma estatueta sorrindo em forma de sol. É muito legal. E procura um pouco mais sobre o Festival de Cinema de Gramado. A edição desse ano ainda não aconteceu. Eu não me lembro que dia que ia acontecer, mas vai acontecer no segundo semestre, se eu não me engano. E procura saber um pouco sobre isso, porque, só para finalizar agora, o cinema brasileiro é incrível. Isso que eu falei não é 1% do que é o cinema brasileiro. Eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre o cinema brasileiro, sobre filmes sobre dessa classe de cinema. E sério, ele é incrível e tem muitas coisas a serem tratadas. Ele é um cinema diferente, que até os próprios diretores de outros lugares falam isso. Ele é diferente, ele tem personalidades e características peculiares, únicas,
que poucos cinemas de outros lugares conseguem retratar. E se você tá cansado de ver aquele cinema besterol americano, ou algum outro tipo, procure cinemas, mas não vai pra lá, só o francês é bom, ou só o inglês é bom. Não, por que você não experimenta ver o cinema brasileiro? Eu tenho certeza que só porque você mora no Brasil, você não sabe qual que é o cinema brasileiro. Eu tenho certeza absoluta disso. Bom, nós vamos ficando por aqui. É uma homenagem que eu tenho para esse dia importante. Eu não sei quando esse vídeo vai estar no ar, mas espero que logo. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, temos um Instagram. Deixarei tudo na descrição para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho de notificação para poderem receber nossos vídeos diariamente, semanalmente. Eu vou voltar a fazer os vídeos semanalmente agora. E você não sabe o trabalho que dá fazer esses vídeos pra mim, pra minha equipe. Então, por favor, compartilhem com os amigos se for possível. E agradeço o nosso trabalho dando aquele joinha. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.